No vídeo de hoje você vai aprender rapidamente média, mediana e moda. Olha só, recentemente a gente gravou um vídeo sobre porcentagem, que é esse que está aqui em cima, e se você quiser assistir em sequência, vai estar na descrição desse vídeo, que foi o pedido de uma aluna, a Elaine. Ela pediu para a gente gravar sobre porcentagem, que gostou tanto desse novo modelo, que a partir de agora a gente vai gravar mais resumos sobre partes do conteúdo. De hoje é sobre aquilo lá, ó, estatística, média, mediana e moda. Bora começar! Vamos lá, pessoal, a gente vai falar sobre estatística hoje. Média, mediana e moda é simplesmente o que mais cai dentro desse conteúdo. Então, só de você dominar média, mediana e moda, você domina aí 80% das questões, né, que envolvem cálculos estatísticos da sua prova, certo? Então, a gente vai começar aqui o primeiro desse triozinho, média, mediana e moda. A gente vai falar primeiro da média. Bora começar! Então vamos lá, ó. A média é basicamente a gente somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos, tá? Então a gente vai pegar a soma e dividir pela quantidade de termos. A gente vai chamar a média de M mesmo. Então imagina uma tabela aqui de alguns alunos. Tem 5 alunos, em que eles vão tirando notas numa prova. Um tira 5, outro tira 6, outro 7, outro 8 e o outro 9. Como é que a gente faria para calcular a média? Vamos ver? Então vamos lá, ó. 5 alunos, um tirou 5, outro 6, outro 7, outro 8, outro 9. Qual é a média desses 5 alunos? A gente vai basicamente somar essas notas. Então a média seria a gente somar 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9, 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 e dividir pela quantidade de notas, que nesse caso são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente divide isso daqui por 5. Fazendo essa soma, ó, 5 mais 6, 11, com 7, 18, com 8, 26, com 9, 35, 35 dividido por 5 daria 7. Então essa daqui basicamente seria a média desses 5 alunos. Ah, professor, já ouvi falar de um negócio de média ponderada, como isso funciona? Gente, a média ponderada ela vai precisar ser utilizada quando você tem quantidades diferentes, né, que envolvem aquelas notas, nesse caso, né? Então vamos supor que eu não tenha só um aluno que tirou 5, que eu tenha, por exemplo, 2 alunos que tiraram 5, que eu tenha 3 alunos que tiraram 6, e assim vai, tá? A forma de calcular a média vai ser a mesma, mas eu quero te mostrar isso de uma forma um pouquinho diferente. Então eu vou completar aqui a tabela com uma certa quantidade de alunos para a gente poder conversar sobre a média ponderada agora. Então imagina essa quantidade aqui, ó. Eu tenho 2 alunos que tiraram 5, 3 alunos que tiraram 6, 5 alunos que tiraram 7, 7 alunos que tiraram 8 e 3 alunos que tiraram 9, beleza? Se eu quisesse calcular essa nova média, eu poderia somar 5 mais 5, né, porque tem 2 alunos com nota 5, 6 mais 6 mais 6, porque tem 3 alunos que tiraram 6, só que começa a ser problemático demais aqui no 7, ó, porque eu tenho 5 alunos que tiraram 7 e depois 7 alunos que tiraram 8. Vai ficar uma soma muito grande isso. E é exatamente nesse caso que a gente utiliza a média ponderada, em que a gente leva em consideração as frequências, as quantidades, as importâncias daquele elemento que está aparecendo, no caso dessa nota, né? Então, nesse caso, em vez de eu somar 5 mais 5, somar 5 duas vezes é multiplicar ele, né? Então 2 vezes 5, 3 vezes 6, 5 vezes 7, 7 vezes 8, 3 vezes 9 e a gente divide pela quantidade de alunos, que nesse caso, se a gente somar aqui, seriam 20 alunos, beleza? Vamos arrumar esse cálculo aqui do lado? Então vamos lá, ó. 5 vezes 2, a gente vai fazer umas multiplicações agora, tá? E a recomendação que eu te dou é que se você já tem isso armado na tabela, eu multiplicaria na tabela mesmo. Vamos agora falar um pouquinho sobre moda e também sobre mediana. Eu vou usar a mesma tabela para ficar mais fácil. Vamos lá para a mediana agora. A mediana é simplesmente o termo central da sequência quando ela está organizada em ordem crescente. Pessoal, você tem que ter muito isso em mente, tá? A sequência tem que estar organizada em ordem crescente. E você não faz ideia da quantidade de mensagem que eu já recebi falando: professor, caramba, esqueci de colocar a sequência em ordem crescente. Então não esquece, porque isso não é um detalhe, tá? Muita gente perde uma questão de mediana por conta disso. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda comigo é que uma coisa é você falar o termo central quando você tem uma quantidade ímpar de termos. Por exemplo, 3 termos. Obviamente, se esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, obviamente esse aqui está no meio, né? Ele seria o segundo termo. Agora, se eu tenho uma quantidade de termos par, tipo 4 termos, aqui eu já não tenho mais um termo central, eu tenho 2 termos centrais. Então, a maneira que a gente tem de obter o termo central, quando a sequência tem uma quantidade ímpar ou uma quantidade par de termos, é diferente. E aí eu quero te mostrar isso agora rapidão.
Então vamos lá, primeira coisa, você tem em mente que se eu quero saber onde está o meio da sequência, se você tem um pedaço de barbante, você quer saber onde está o meio dele, a gente dobra ele no meio, né? A gente divide ele em duas partes iguais. Aqui vai ser mais ou menos parecido. Agora, quando eu tenho a quantidade ímpar de termos, por exemplo, 99 termos. Eu não consigo pegar o 99 e dividir por 2, a divisão não fica exata, certo? Então o que normalmente a gente faz para chegar no meio da sequência? A gente adiciona uma unidade, a gente ficaria com 100, não 100 termos, pensa no número 100, e aí sim a gente dobra ele ao meio, né? Divide ele, né? Então, nesse caso, 100 dividido por 2 daria 50. Você acabou de chegar na posição da mediana. A mediana seria o 50º termo. Então, para a gente chegar rapidamente nessa mediana, o que a gente faz? A gente pega a quantidade de termos, o nosso termo, né? Seria a quantidade de termos mais 1 dividido por 2, certo? Nesse caso, então, se eu tenho 99 termos, 99 mais 1, 100 dividido por 2, 50. A posição da mediana seria a posição 50. Já para a quantidade par de termos, quando eu tenho, por exemplo, 100 termos, fica moleza, né? Porque 100 dá para dividir por 2. Agora, você tem que ter em mente que quando eu tenho 4 termos, eu tenho 2 centrais. Então, para uma quantidade par de termos, eu tenho sempre 2 centrais. Então, se eu pego aqui 100 termos, eu quero saber quem está no meio, divide por 2. Eu estou falando do 50º termo, mas eu também estou falando do 51º, porque são 2 centrais. Então, eu pego sempre a resposta da divisão por 2 e o próximo termo, o que está logo na sequência. Então, a posição da mediana seria a quantidade de termos dividido por 2. Então, por exemplo, 100 termos, 100 dividido por 2, eu estou falando do A50, do 50º termo, e o próximo. Esses são os termos centrais. E aí, basicamente, a gente teria que calcular a média entre eles. Então, a gente soma esses termos. Soma esses termos. Eu peguei o termo e o próximo e divido por 2. A gente calcula a média entre eles. Então, só para resumir, quando eu tenho uma quantidade ímpar de termos, eu tenho um central. Nesse caso, a mediana seria soma 1, 100, divide por 2, 50. Então, seria o 50º termo, ou seja, o número que está lá na posição 50. Já embaixo, quando eu tenho uma quantidade par de termos, eu tenho 2 centrais. Se eu tenho 100 termos, divide por 2, 50, pego o próximo. Então, ele seria basicamente a média do 50º com o 51º termo. Não é você pegar 50 mais 51 e dividir por 2, tá? É você descobrir quem é o termo que está na posição 50 e quem é o termo que está na posição 51. E aí você soma os dois e divide por 2, calcula a média entre eles. Para deixar mais prático, aqui eu tenho quantos alunos mesmo? Você lembra? Eu tenho 20 alunos. Se eu quiser saber quem é a mediana das notas, primeira coisa eu tenho que garantir que as notas estão em ordem crescente. Nesse caso estão 5, 6, 7, 8 e 9. Vai lá, quem seria a mediana? Se eu tenho 20 termos, isso é par, eu tenho 2 centrais. Divide por 2, o décimo, e pego o próximo, o 11º. Então eu preciso identificar aqui quem é a 10ª nota e a 11ª nota. Eu vou calcular a média entre elas. Vamos lá? Quem é a 10ª nota? Eu tenho 5 duas vezes. Eu tenho 6 3 vezes, então até que eu já tenho 5 notas, né? Então até que eu já tenho 5 notas. Porque se esse cara aparece 2 vezes e esse aparece 3 vezes, eu já tenho 5 notas até aqui. Aí eu tenho 7 aparecendo 5 outras vezes. Então até aqui, eu tenho 10 notas. Já sei quem é a minha 10ª nota, né? A minha 10ª nota vai ser o 7. Se eu expandisse essa sequência, apareceria assim, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, apareceria ele 5 vezes, entendeu? Então ele é o 10º termo e o 11º seria o 8, né? Logo na sequência. Então eu tenho aqui que a mediana seria a média de 7 mais 8, dividido por 2, a média desses dois números, né? Então a mediana, nesse caso, seria 7,5. A última desse trio aqui é a moda. Moda é o termo que mais aparece na sequência, ou seja, é o termo de maior frequência, tá? O termo que tiver maior frequência é a moda. Então, aqui, moda é o termo que mais aparece. Dá uma olhadinha aqui nas nossas notas. A nota 5 aparece 2 vezes, a nota 6 aparece 3 vezes, a nota 7 aparece 5 vezes, a nota 8 aparece 7 vezes e a nota 9 aparece 3 vezes. Nesse caso, qual é a nota que mais aparece? A nota que aparece a maior quantidade de vezes, que teve mais alunos tirando essa nota, né, que teve a maior frequência, é a nota 8. Olha só, ela aparece 7 vezes. O 8 aparece 7 vezes, sendo, portanto, a moda
moda dessa sequência. Então, nesse caso, ó, a moda seria a nota 8. Então, a moda é a nota que mais aparece, é o termo que mais aparece, tá? E não a quantidade de vezes que aquilo está aparecendo. Então, isso é tudo que você precisa saber de média, mediana e moda em 10 minutos. Então, ó, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, não deixe de se inscrever no canal e eu te vejo na próxima, tá bom? Um beijo no coração, fui!